todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal SEMP, em que mais uma vez iremos refletir acerca dos ensinos de Jesus, as suas elucidações tão oportunas para os nossos corações. E como de costume, nós agradecemos aos amigos que se inscreveram no nosso canal, também pedimos àqueles que gostariam de fazer a divulgação para levar uma palavra de consolo, de amparo a todos aqueles que necessitam. E também, como habitual, nós convidamos a todos, através da rogativa de uma prece, para elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, aos benfeitores amigos que nos acompanham em mais essa noite, para que assim possamos estar unidos em um só pensamento. Vamos orar. Benfeitores amigos, aqui uma vez mais nos encontramos com o objetivo maior de estarmos trazendo o alento e o conhecimento aos nossos corações. Por isso nós somos gratos pela oportunidade que nos é dada de termos ao nosso alcance esse arsenal de conhecimento, de questões que nos levam à reflexão íntima e fazem do nosso melhoramento. Mas também nós pedimos aos irmãos amigos que estão junto de nós, que nos amparem, que nos auxiliem, que nos intuam, para que possamos chegar da melhor maneira e assim compreender os ensinos de Jesus que tanto necessitamos e que nos amparam a alma. Obrigada, Jesus, e permaneça conosco. Que assim seja. O tema da noite, ele está no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e nós iremos trazer a passagem trazida pelo evangelista Marcos, onde ele nos fala que apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. E como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse: Deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Esta é uma passagem muito conhecida e que nós refletimos muito, porque a fase da infância é uma fase em que nós despendemos um cuidado, uma atenção, e isso faz com que nós olhemos para essa passagem com aquele tom de benevolência que Jesus sempre trazia, de pureza, de doçura, em que mais uma vez, em que a época em que ele se encontrava, que esteve aqui junto de nós há mais de 2000 anos, a fase da infância, a criança, não era tão vista, não era valorizada, não era entendida. E ele, em um dos seus momentos de pregação, quando elas chegam ao seu encontro e lhes são impedidas pelos seus discípulos, ele as usa como tudo o que ele fazia para exemplificar e para ensinar. E as crianças vêm com esse intuito de ele mostrar a pureza e a doçura e também compará-la, fazer uma analogia enquanto o reino de Deus, o reino dos céus. E esse capítulo 8 inicia com essa passagem de Marcos, que tem como título Bem-aventurados os que têm puro coração. Então essa passagem ela ilustra muito
o que o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer, mas o item ao qual nos referimos, o estudo desta noite, ele fala justamente desta passagem. Deixai que venham a mim as criancinhas. E quando nós ouvimos esta frase, nós vemos uma profunda simplicidade e essas palavras também traduzem aquilo que Jesus se refere a um chamamento dirigido às crianças. Não só às crianças, mas também a todos aqueles que se encontram em uma infância moral, em uma dificuldade em termos de avançar, em termos de evolução. E quando nós falamos das crianças e a fase da infância, nós percebemos que é aquela fase em que justamente nós temos um longo caminho a percorrer. É uma fase de muitos ensinamentos. Os marcos de desenvolvimento que estão presentes em cada faixa etária demonstram o quanto é importante esta faixa etária e o quanto nós fizermos durante este processo estará acarretando em coisas boas para o futuro deste indivíduo, mas também aquilo que não foi consolidado ou não foi construído como algo tão positivo pode acarretar prejuízos futuramente. E quando as instruções dos Espíritos nos falam que Jesus vem tocar nesta passagem trazida por Marcos, não só o exemplo das crianças, mas também aqueles que ainda precisam avançar moralmente, nós podemos nos questionar por que Jesus promete o reino dos céus para aqueles que se assemelham às criancinhas? Ou será que Jesus não identificava naqueles corpos infantis, naqueles espíritos reencarnados que voltam ao palco terrestre com os seus desafios, com as suas mazelas, as suas lutas, assim como qualquer outro ser? Porque a doutrina espírita nos traz que muitas vezes nós estamos entre crianças que existe uma idade cronológica desta encarnação muito menor que a nossa, mas em termos de evolução espiritual ou de idade espiritual, de vivência, de bagagem, é muito maior que a nossa. Quantos dos nossos filhos nos trazem essa experiência em que nós pais temos desafios de estar trabalhando, estar nos relacionando com o espírito de muito mais vivência espiritual do que nós enquanto pais. E será que então Jesus, ao mencionar, ao comparar o reino de Deus com a fase da infância, com as crianças, ele não visualizava isso, o mestre dos mestres? Com toda certeza que sim. Obviamente que sim, né? Então, o que será que Jesus quis dizer com isso? Quando nós procuramos nos aprofundar nesta passagem, o que Jesus quer nos mostrar com tudo isso? E nós buscamos em O Livro dos Espíritos justamente a fase que nos traz a infância, em que faz menção à infância. Kardec pergunta aos espíritos especificamente sobre esta faixa etária. E a primeira pergunta, referindo-se a esse tema, que é a questão 379, ela já pergunta justamente isso que nós acabamos de falar. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E os espíritos amigos nos respondem que pode até ser mais, se mais assim progrediu. Apenas a imperfeição do órgão infantil, que o impede de se manifestar. E essa obra é de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, aquela criança que às vezes nos traz algum
alguma forma de expressão em que nós nos perguntamos, mas onde ele aprendeu? Ou ele não teve nenhuma vivência nesse sentido para trazer esta experiência. Isso nos demonstra aquilo que trazemos na parte da infância enquanto a nossa bagagem espiritual. Então nos confirma isso, que Jesus tinha ciência. Jesus, sendo esse mestre dos mestres, ele tem a clareza, e é por isso que ele usa a expressão da infância e de deixai vir a mim as criancinhas, para justamente chegar ao objetivo em que ele gostaria, trazendo nesta passagem. Porque apenas há um momento oportuno, é a infância que é este período que nos proporciona uma melhor forma de chegarmos e de intervirmos naquele indivíduo, para assim fazermos com que ele evolua, ou que moralmente falando, ele tenha maiores disposições, em que ele melhor se aperfeiçoe. E quando nós olhamos para todo esse questionamento de Kardec, na questão 383, ele muito sabiamente pergunta aos espíritos, mas se nós já sabemos que os espíritos eles reencarnam, eles vêm de uma encarnação após a outra, nós já aprendemos a falar, a caminhar, a comer, já tivemos que passar por inúmeras transformações do nosso corpo, desde o aspecto de bebê para criança até chegar na adolescência, na fase adulta e na velhice. Por que a cada nova encarnação nós precisamos passar novamente por essas experiências? Então, ele pergunta, qual é a utilidade de passarmos pela infância? Qual é o fim? Qual é o objetivo de passarmos por esse período? E a pergunta a resposta é que encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, esse é o objetivo de toda encarnação, o espírito, durante esse período da infância, ele é mais acessível às impressões que recebe. E que essas impressões são capazes de lhes auxiliar o adiantamento para que o devem contribuir os incúmbios de educá-lo. Então, a infância é essa fase que nos permite essas impressões. Seja enquanto pais, enquanto educadores, enquanto tios, enquanto família, enquanto sociedade. Quando nós estamos em um convívio das crianças que compreendem essa fase da infância, nós temos esta oportunidade. E ali nós estaremos colocando impressões que elas levarão para a vida toda. E é por isso que é uma fase tão importante. E quando nós nos remetemos à fala de Jesus, em que só conseguiremos entrar no reino de Deus se nós nos assemelharmos às crianças, é por isso. Porque nós precisamos deixar o nosso orgulho de lado. Nós precisamos deixar aquilo que, enquanto adultos, em algumas circunstâncias, trazemos como achando que já somos os detentores do saber, ou que já passamos por uma fase de aprendizado e agora não precisamos mais buscar nos aperfeiçoarmos, mas que nós precisamos entender que nós temos que ter essa pureza, nós temos que ter essa acessibilidade dessas impressões para que nós possamos compreender o reino de Deus. Porque é muito mais, o reino de Deus é muito mais isso, é estar olhando nessas questões que são além deste mundo físico, daquilo que é palpável ou daquilo que muitas vezes no dia a dia, no cotidiano da vida, do trabalho, da família, da sociedade como um todo, enquanto adultos, nós deixamos um pouco de lado. Então, nós temos que resgatar essa fase ou essas impressões da infância para nos deixarmos ser tocados, nos deixarmos estar impressos às questões do reino de Deus. Aquilo que nós precisamos para evoluirmos ou entendermos como sendo a real necessidade do ser que somos, enquanto espírito que somos, espíritos encarnados que somos. E o mestre,
o mestre dos mestres, esse mestre educador, falava que o ser criança em si, esse período da infância, desta época, que nós todos somos candidatos. Nós todos passamos por esse período. Mas nós podemos resgatar isso em qualquer momento da nossa vida para nos deixarmos ser aprendizes, deixarmos esse nosso orgulho de lado ou essas nossas vivências que já estão enraigadas em nós, já estão calcificadas em nós, mas que nós podemos dar aberturas para compreendermos outros viés, para compreendermos outros caminhos que nos levam ao aprendizado. E a simplicidade, esse amor, essa pureza é a mola propulsora, é aquilo que faz nos lançarmos a esse estado íntimo de felicidade que é o reino dos céus que está dentro de cada um, dentro de nós, do nosso coração. E nós precisamos enxergar o mundo com essas alegrias, com essa forma que a criança expressa o seu mundo. E é por isso que nós precisamos estar muito felizes, estar muito receptivos a todas essas informações para compreendermos o que é esse reino, o que é esse momento que nós podemos nos aperfeiçoar e estarmos deixando reinar em nós o reino de Deus. E a infância, com essa utilidade que falamos até agora, enquanto espíritos, quando entramos à vida corporal e tendo esse objetivo do aperfeiçoamento, do melhoramento, esse momento, essa delicadeza, toda essa maestria da infância, ela nos torna brandos, nos torna acessíveis nas experiências, nas nossas necessidades, não só físicas, mas também moralmente. Porque nós ainda temos meio confuso essa parte da encarnação. Ainda nós temos essa ligação mais forte com o plano espiritual do qual viemos. Então nós precisamos, ao longo da infância, estarmos causando essas impressões, não só na criança, como a fase que falamos, mas também enquanto adultos que somos. E é nessa fase que nós podemos reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Então, aquilo que não está muito bom, nós podemos reformar. Nós podemos dar um jeitinho, nós podemos ir estar somando outras impressões e chegar à perfeição. E também nós podemos reprimir aquilo que não está bom, porque todos trazemos as nossas tendências, das nossas bagagens de vivências milenares. E Deus impõe esse dever aos pais, essa missão sagrada que terão de dar conta. Por isso que nós temos, quando todo um período de uma gestação, quando aquele indivíduo vem ao mundo, a forma como ele é exposto em seu corpo físico, toda a delicadeza, toda a brandura, a forma de se expressar, inicialmente pelo choro, depois as necessidades, porque se nós não viéssemos desta forma, nesse corpo infantilizado, com todas essas necessidades, muitas vezes nós não teríamos condição de olhar para este indivíduo. Mas essas necessidades fisiológicas requerem com que nós adultos olhemos para esta infância, para essa criança, para este indivíduo. E é isso que Jesus quer nos chamar a atenção, que nós precisamos resgatar isso dentro de nós, que nos permite estarmos abertos e estarmos necessitados desta compreensão do reino de Deus. E assim, portanto, a infância ela só é útil, ela só é necessária e indispensável, mas também ela é uma causa natural. É uma lei de Deus nós passarmos por esta fase. E essas leis as leis que regem o universo.
Por isso que Jesus usa muito sabiamente essa expressão, deixai que venham a mim as criancinhas, estando impressa dentro das leis de Deus, dentro das leis que regem o universo. E uma das palavras que mais ficam presentes nesta passagem para mim é a pureza, que nos é trazida de uma forma em que todos precisamos ter, ou que todos precisamos aprimorar, que todos precisamos vivenciar. E só quando a pureza estiver conosco é que nós compreenderemos este reino de Deus. E nós podemos citar algumas situações de que quando a pureza estiver conosco, nós encontraremos e chegaremos a determinados estágios de evolução. Por exemplo, quando a pureza estiver em nossos olhos, nós fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Vejamos, um simples olhar. Quando a pureza estiver no nosso olhar, nós conseguiremos enxergar as coisas de uma forma diferente. Nós conseguiremos visualizar para além daquilo que, quem sabe, hoje nós nos encontramos. E quando a pureza morar nos nossos ouvidos, nós receberemos a calúnia e a maldade, nelas sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções. É nós deixarmos os nossos ouvidos serem purificados de compreendermos melhor aquilo que adentra as nossas vias auditivas. É compreendermos, é tolerarmos que às vezes aquilo que nos chega é ainda porque o outro está em um estágio em que ele necessita, ou que ele ainda é a sua forma de se comunicar, mas que nós podemos ouvir em outro tom, que faz com que nós tomemos para nós outros caminhos e ainda assim auxiliemos aquele a que nos é falado. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. É justamente nós compreendermos que da nossa boca apenas poderá sair aquilo que tiver em benefício do outro ou em benefício próprio de mim. E que, se assim eu não fizer, eu acabarei acarretando em consequências que não serão positivas pessoalmente. E quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Agora o raciocínio, passando então pela nossa visão, pela nossa audição, pela nossa fala, mas também pelo nosso raciocínio. Quando ainda pensarmos mal, quando ainda pensarmos de maneira equivocada, nós conseguiremos identificar, mas nós evocaremos a fé, para que assim nós possamos distinguir aquilo que estamos pensando e assim vibrarmos em outra faixa, em outra sintonia. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor do nosso carinho se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Por fim, o coração. Esse endurecimento espiritual jamais chegará ao coração daqueles em que deixam a pureza vibrar dentro de si. Porque é o amor que pulsa em nós, é o amor que nos permite caminharmos em direções que muitas vezes não conseguimos enxergar. Mas o amor acende essa chama e possibilita esta caminhada. E quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará
a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos elegou. Então vejamos, nós começamos olhando, ouvindo, falando, pensando, sentindo e chegaremos às ações. Quando nós realmente estivermos com a pureza em nossas mãos, nós conseguiremos agir da forma como o Mestre nos ensinou. Porque bem-aventurados os puros de coração, foi assim que proclamou o Divino Amigo. Nós temos essa condição em nós. Basta apenas que permitamos que essas vias de adentradas ao nosso corpo físico nos permitam chegar ao nosso espírito. Que nós possamos olhar de uma forma diferente, ouvir de maneira que saibamos filtrar e compreender aquilo que ouvimos, falar aquilo que realmente necessitamos e de forma a propagar aquilo que realmente necessitamos, raciocinar aquilo que realmente importa para o momento, para assim então sentirmos de uma forma mais eficaz, de uma forma mais pura e bendigna aquilo que temos em nossos ensinamentos, para que nós possamos realizar em ações aquilo que realmente o Mestre quis exemplificar no deixai vir a minhas criancinhas, porque nós temos que mostrar dentro de nós aquilo que realmente nós somos enquanto espíritos, enquanto objetivo de evolução, enquanto seres espirituais que necessitamos, que somos e que sabemos que é a nossa verdadeira pátria e é a nossa verdadeira morada. Por isso, nós rogamos aos benfeitores amigos que nos auxiliem nessa caminhada, nesses desafios em que precisamos e em que nos encontramos cotidianamente, mas que possamos saber para onde olhar, para o que ouvir, o que falar, o que raciocinar e de que forma sentir para assim podermos agir. Nós agradecemos aos benfeitores amigos que nos auxiliaram, que estiveram conosco e que com essa mensagem possamos nos melhorar, possamos deixar a pureza das crianças chegar a cada um de nós para assim bem compreendermos o nosso real objetivo enquanto seres que aqui estamos encarnados. Que Jesus nos ampare hoje e sempre e que possamos estar caminhando e trilhando o caminho do bem. Que assim seja.